E já estamos de volta, você nos acompanha em mais um programa aqui pela sua TV Unesp, TV FAMESP, onde a gente tem esse diálogo gostoso, né, com os diretores, com os profissionais que atuam na FAMESP. Você sabe que a FAMESP é aqui a gestora das unidades em Bauru, do Hospital de Base, do Hospital Estadual, também do Hospital Manuel de Abreu, da Maternidade Santa Isabel e do AME aqui na cidade de Bauru, né? Além das ações em Itapetininga e Tupã e também na própria cidade de Botucatu. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho dessa nossa essência, que é a cidade de Bauru, né, onde nós estamos aí em festa, né, porque o Hospital de Base completa 75 anos de existência na cidade de Bauru e 13 anos da gestão FAMESP. Nesses 13 anos, a gente vê mudanças, transformações, e quem conhece o Base, né, o Basão, como falavam antigamente, né, esse hospital tão importante para a sociedade, hoje não só para a cidade de Bauru, como para a região. Nós estamos aqui recebendo a diretora administrativa do Hospital de Base, a Roberta Fiuza Ramos, né, que vai nos falar um pouquinho dessa ação, né? E eu conheço a Roberta há alguns anos e sei que ela aceitou esse desafio, né? Antes ela estava em outras unidades, né, gerenciando, e aceitou esse desafio do Base, que eu sei que não deve ser muito fácil. E a gente vai conhecer um pouquinho hoje. Roberta, obrigado pela sua participação. Difícil trazer ela aqui, mas a gente consegue. Quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar sempre por trás das câmeras, né? Na parte técnica, no operacional mesmo, mas é importante a gente estar aqui até para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, né, do que é o Hospital de Base, no seu dia a dia, nas suas conquistas, nas suas perspectivas para os próximos anos. Enfim, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço mesmo. E, Roberta, a gente fala do Base, e eu vou buscar primeiro uma referência que é muito séria aqui em Bauru, né? Ultimamente a gente vê muitos acidentes acontecendo em Bauru, né? Principalmente no trânsito, né? E o Base hoje, ele é essa referência total para esse tipo de serviço, né? A gente vê todo mundo buscando vagas, buscando acessos para esses tipos de acidente. O Base salva vidas com esse tipo de trabalho, né? Vou começar por esse tipo de trabalho e depois a gente vai ampliar um pouquinho, né? Como que é para você perceber essa responsabilidade, né, de dirigir uma unidade que tem esse cuidado tão importante para a sociedade, que todo dia está acontecendo acidentes, né? Na verdade, assim, eu vou pontuar um pouquinho o porquê que o Hospital de Base hoje é referência no trauma, né, de uma forma geral. Desde a pandemia, quando o estadual passou a atender os pacientes de Covid, houve uma remodelação e aí o Hospital de Base passa a atender 100% dos traumas de forma geral. E desde então, quando eu fui para o Hospital de Base assumir esse desafio em 2021, a gente percebe que há um aumento crescente e muito rápido nessa questão do trauma, né, tanto dos acidentes de trânsito como dos pérfuro-cortantes, né, os que a gente chama aí de pequenos traumas, os traumas de arma branca, toda uma infinidade hoje de adjetivos que a gente chama aí para o trauma de uma maneira geral. E aí a gente vem trabalhando muito prontamente, a gente precisou correr traçar todo esse perfil epidemiológico, né, para a gente poder sempre trabalhar antecipadamente com Sim. alguns períodos que isso antecedem. Então, por exemplo, a gente com algumas ferramentas, com tecnologia, com indicadores, com o perfil nosológico do hospital, nós conseguimos saber qual é o período de determinadas patologias que ela vai acontecer em determinado mês, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o período de inverno, a gente tem uma fratura de fêmur que acontece com uma maior frequência e o volume vem aumentando muito. Períodos de sazonalidade de inverno também a questão dos infartos, né, que acontece com uma grande frequência também, e essa frequência ela vem aumentando. E o que a gente tem se preocupado muito é que algumas patologias elas estão saindo fora desta curva. Então, por exemplo, nós estamos no período de janeiro, onde teoricamente, por ser um período de férias,
esses traumas é uma tendência que ele não acontecesse tanto, mas ele vem aumentando e isso vem mudando toda a nossa perspectiva de atendimento. Então, assim, hoje o hospital conta com ferramentas e todas essas particularidades que o hospital normalmente atende, isso serve para que a gente possa sempre se atentar para que a gente possa trabalhar com algumas situações e antecipar e poder fazer um melhor atendimento e trazer esse paciente no menor tempo possível para dentro do hospital. Beto, a gente está falando do hospital de base. O hospital de base não é um hospital de Bauru, né? Ele é um hospital regional, né? Do estado, né? Que atende regionalmente a nossa região. Como que é olhar para isso também? Porque às vezes a gente fala, olha, sabemos que em Bauru, provavelmente, você vai me dizer ou não, provavelmente o maior número de pacientes é da cidade de Bauru, né? Até por estar localizado fisicamente dentro da cidade de Bauru. Mas tem que ter todo esse cuidado também, né? Eu acho que você, conversando com a divisão, né, de saúde, com todo esse processo, olha para isso também, fala assim, a gente tem que ter esse atendimento à cidade tal, né? Toda essa precisão também, né? Hoje, na verdade, o hospital sempre teve um núcleo interno de regulação. Hoje nós temos, quando eu digo hoje, assim, a gente com todas essas mudanças, a gente vai se adaptando à necessidade do nosso cliente. Nós temos médicos dentro do núcleo interno de regulação que ficam presencialmente e algumas especialidades remotamente para que a gente possa acionar e até o médico interno fazer uma troca exitosa, né, do caso quando precisa de mais detalhes, mas na verdade, assim, claro que o nosso maior cliente hoje é o paciente de origem de Bauru, né, por conta até do número de habitantes do município, mas o nosso olhar, ele não está focado na origem do paciente, e sim no trauma, na particularidade do que essa ficha CROSS é encaminhada para nós. Então, só para entender, quando o serviço de saúde ele insere uma ficha no sistema CROSS, a CROSS em São Paulo ele faz um pente fino desse relato que o médico colocou na ficha, possivelmente ele entra em contato para ter maiores detalhes e aí depois essa ficha ela é inserida e aí eles distribuem para os hospitais, né, da região. Referências, né? Mas hoje a gente não avalia a origem do paciente, sim o porquê que essa ficha está sendo inserida. O modo do paciente vir entrar pelo hospital segue todo esse cuidado. Então, se é um paciente politraumatizado, lógico que dependendo da gravidade ele passa na frente de todo e qualquer outro paciente, né? O paciente do AVC, ele também é um paciente que dependendo do nível, ele também é um paciente que passa na frente, e o infarto também com supra, que é aquele paciente que naquele momento exige um atendimento mais rápido porque ele está dentro de um tempo de janela, também são as especialidades que passam na frente dos outros pacientes. Então é uma coisa boa para a gente entender. Então você não olha a origem dele, sim o que ele necessita para ver se o hospital tem condições de atender ou não a partir do momento que ele foi direcionado, né? Então, isso é importante a gente entender. Às vezes a gente fica falando, mas por que não foi atendido esse? Por que não foi atendido aquele? É porque tem todo um olhar, né, para a necessidade, a urgência também, né, Roberta? Porque você vai pegar um trauma, por exemplo, que ele precisa uma cirurgia imediatamente, né, como você falou. Então, você tem especialistas ali que estão sempre de plantão, esperando algo que possa vir ser ali um atendimento de urgência também. Exatamente. E esse plantão, esse médico, ele é acionado, a gente tem uma escala e ele é acionado para fazer a avaliação. E tem também, durante esse processo, né, entre a espera e a entrada no hospital, as atualizações que vão sendo feitas, né, diariamente. E qualquer senão que acontece com esse paciente durante a permanência dele na UPA, vamos dizer assim, ou na Santa Casa, eles atualizam e encaminham para que a gente possa rever
e até em alguns momentos esse paciente vir para o hospital, né, mesmo em algum momento não tendo leito, ele acaba esperando, mas para que ele possa adentrar. Um outro setor também do hospital, Reginaldo, que é importante a gente colocar, são os leitos de UTI que o hospital de base tem. São 28 leitos de unidade intensiva e que normalmente ele está 100% com a taxa de ocupação do hospital. Imagino. Né? Então, assim, normalmente esse paciente, quando vem, ele ocupa o cenário o leito da UTI e depois ele é estabilizado. Quando ele tem condição, ele desce para a clínica médica. E também as cirurgias do hospital de base que acontecem ao mesmo tempo. Então, eu ia te falar sobre isso mesmo, né? Naturalmente, quando você vai fazer uma cirurgia, você tem que ter uma retaguarda de UTI também, né? Das cirurgias graves, né? Isso. Você tem que ter o porte de cirurgia, a complexidade, a idade do paciente. Então, tem vários fatores hoje que necessitam de uma reserva do leito da UTI para atender aquele paciente que passou por um procedimento cirúrgico. Porque senão, se você não tem essa retaguarda, a cirurgia também não pode ocorrer, né? Porque Exatamente. Você fica nesse processo, né? Então, por isso que você tem que ter, quanto mais UTIs você tiver, mais condições você tem de trabalho também, né? De desenvolvimento desses processos, além daqueles que já necessitam, já entram na UTI direto, né? O hospital, hoje nós temos vou colocar um pouco da perspectiva de ampliação do hospital. Hoje a estrutura física do hospital, ela não permite mais crescimento, mas mesmo assim a gente tem alguns estudos que, junto com o Departamento Regional de Saúde, nós estamos buscando, tem todo um trabalho técnico, né, de adequação da estrutura, a parte anteriormente, que não é só a questão de levar esse projeto, mas tem todo o estudo técnico de quanto a gente consegue comportar. Então, por exemplo, nós vamos agora, a partir desse ano, criar o projeto de ampliação de leitos de UTI. Ele ainda está sendo gerado. É um embrião ainda, né? Não vamos criar uma expectativa aqui. Mas já vamos olhar, mas tem um olhar que existem possibilidades de estudos, né? Estão sendo preparados, né? Isso, então assim, essa é uma necessidade que a gente sabe que o hospital precisa crescer em mais leitos de UTI. Então, para que a gente possa ter esse setor criado, né, que são mais 10 leitos, aonde aquele setor que ocupa uma possibilidade de criação, ele precisa sair dali para um outro setor, fazer um remanejo dentro do hospital. Então, todo esse olhar, né, essa busca, a gente está fazendo, que nem um outro setor que a gente precisa, e esse já está um pouco mais evoluído, ele já está num processo aí do estudo, já tem uma empresa fazendo esse estudo de remodelação, é a hemodiálise. Então, a hemodiálise, hoje a gente já tem a empresa criando, fazendo o projeto, nós já estamos em fase que nós sentamos para fazer essa discussão do projeto, adequação, criação, ampliação, então, para que a gente possa apresentar isso à Secretaria de Estado. E você falou da questão da hemodiálise, né? Eu fico pensando aqui, né? Se você não amplia, quem está utilizando do serviço hoje, ele só vai liberar um espaço a partir de um óbito, não é isso? Eu estou errado. Porque se você está utilizando todo o equipamento, né, você já tem os pacientes X, números lá, você não consegue ampliar se aquele paciente não tem alta ou se não tem um outro processo, né? E esse estudo que você está falando de ampliação ajuda muito a população, né? Uma cadeira que você aumente, você já está aumentando, né? Na verdade, nós apresentamos para a Secretaria em 24 e com sucesso, né, e êxito, em julho de 25, nós conseguimos ampliar 3 cadeiras. Então, com a ampliação de 3 cadeiras, conseguiu-se ampliar para 18 pacientes. Então, eu estou falando que se uma já ajuda bastante, imagine 3, 4, 5, né? Nós conseguimos ampliar, então, para 18 pacientes e aí diminuir toda aquela internação do paciente que estava
não é ocupando só os leitos do base, porque assim como se trata de fila única, quando você aumenta, não é para aquele serviço que aumentou, mas sim para dar vazão na fila que daqueles estava que estão necessitados, né? Independe de qual unidade, né? Independente de qual unidade ele tem. Então, quando a gente não consegue crescer em volume de assistência, nós tentamos crescer aí com algumas perspectivas pequenas, mas que possa dar vazão e melhorar o acesso. Mas você fala pequena, isso você falou 3,18, né? Olha, né? É um número bem expressivo mesmo. E você falou, ou a gente teve aí várias discussões de pacientes que têm que ficar internados, porque ainda nós não temos cadeiras suficientes na região, né? Exatamente. Na região, e aí ele fica internado porque ele precisa daquele tratamento. E ele podia estar indo em casa ou indo na unidade só para fazer aquele tipo de tratamento. Esse aumento por 18 pacientes você já tirou desse processo, né, que estava na fila, né? Então, isso é importante mesmo que a gente tenha esse entendimento. E você também que está em casa, né, ter esse entendimento que às vezes você está numa unidade porque você precisa estar na unidade, né? Se você sair, como que você vai ter o tratamento, né? Tem tudo isso também, né, Roberto? O projeto Lean nas Emergências, que a gente participou, e eu gosto muito de reforçar isso, é que o hospital conseguiu fazer uma movimentação e colocar todos os profissionais numa sintonia, onde hoje todo mundo, 2 vezes ao dia, dentro do hospital, nós temos uma dinâmica onde as principais lideranças conseguem ter o olhar do que, o quanto a gente precisa de leito naquele momento, quantos pacientes aguardam. Então, a gente conseguiu fazer que desde a parte da equipe médica, a parte da enfermagem, a parte dos serviços de apoio, todas as principais lideranças e o hospital, e isso 2 vezes ao dia, tem o conhecimento que tantos pacientes precisam adentrar. Então, a gente precisa se unir, movimentar para que as altas aconteçam. Outras pessoas, se eu dependo de um serviço, de um exame externo, nós temos hoje pessoas que ficam nesse contato para que a gente possa acelerar uma data mais provável ou mais próxima. Então, assim, depende de um exame, depende de um procedimento para que uma conduta médica consiga acontecer. Então, hoje nós temos uma movimentação dentro do hospital que faz com que todo o cenário do hospital se movimente e a gente consiga melhorar o tempo de permanência desse hospital. Tudo que a gente vê de experiências, né, de outras unidades, você fala do Lean, né, profissionais que vêm de outras unidades, de grandes unidades, né, trazendo essas referências, né, acaba ampliando o trabalho da equipe, e eu acho que a equipe também se sente mais motivada, né, porque ela fala, poxa vida, eu estou conseguindo fazer algo que eu jamais imaginava até então, né, agora eu consigo ter uma dinâmica diferente, ter um processo diferente. E para a Roberta, como que é olhar isso? A Roberta, eu tenho quase certeza que a Roberta não dorme, né? Porque o que ela está falando aqui, né? Porque olhar para um hospital, eu acho que todo o cuidado, eu sei como você é, né? Toda cuidadosa, mãezona mesmo, abraça ali, né? Todo o processo. Como que é você viver esse dia a dia? Agora aí, não só a Roberta diretora, mas a Roberta ser humano, mulher, né? Como que é viver tudo isso, Roberta? Reginaldo, é uma boa pergunta, porque você faz com que eu pare para pensar, porque assim, o meu dia, ele começa muitas vezes antes das 6, a gente vive com o celular ligado o tempo todo, né? Normalmente eu durmo com o celular do lado para que não com o som, mas que se ele vibrar você acorde, né, com alguma coisa. Então, assim, acho que pensando nessa colocação, nessa pergunta que você me faz, eu vivo intensamente para essas necessidades. Mas, assim, tudo isso é recompensado, né? E assim, eu faço isso, eu sou mãezona mesmo, você me conhece. Sim. É como se fosse... Você acolhe, né? Você proporciona espaços, né? Eu sempre gostei muito dessa vida, né? Tanto é que assim, na minha época de faculdade, eu já saí para a saúde pública.
Os meus estágios em tempo de faculdade sempre foi em unidade básica de saúde, eu sempre muito determinada e sabendo muito o que eu queria. O que eu não imaginava é que eu chegaria a administrar um hospital feito base, né? E assim, hoje, quando eu olho para trás e sem nenhuma pretensão eu falo isso, foi sempre feito com muita dedicação e muito em busca de novos conhecimentos. Mas o que eu vejo hoje é que a Roberta, hoje aqui, né, conversando, dirigindo o hospital de base, o que eu falo é que é uma Roberta que está sempre a buscar o novo, né, e sempre estar atenta, e eu acho que isso é o que me faz buscar entender o que o outro está precisando para que a gente sempre possa buscar essa necessidade, atender essa necessidade. E eu não falo isso não como vamos dizer, um sentimento de soberba, né? De soberba, não né? é isso, não, porque assim, eu caminho pelo hospital, eu gosto de conversar com os pacientes e saber, e normalmente eu faço isso, né, sem o crachá, para que eu possa... não ser identificada, né, assim também, né? Não ser identificada e que eu possa sentir realmente qual é o sentimento dele passando pelo hospital. O que ele precisou e ele não foi atendido, ou se ele foi bem atendido. Então, estar muito próximo dessa necessidade. E eu me coloco sempre, tento me colocar na necessidade do outro. Perfeito, o grande líder, né? O grande líder é isso, né? É você olhar para o outro. É justamente isso, porque assim, nós estamos num momento, e eu acho que a pandemia fez com que a gente refletisse muito, que a gente tem que estar atenta e buscar uma necessidade que às vezes você nem imagina, né, que você precise e que você tem. Eu acho que assim, a ideia hoje é ter uma mente aberta. Sim. É uma mente aberta para o novo, sem preconceitos, e isso eu digo não é a Roberta que está ali, ela está ali para gerenciar uma necessidade e está buscando o que é necessário. Até porque você tem ali multiprofissionais, né? E esses profissionais, eles podem trazer tantas coisas boas, né? Se você não estiver aberto a ouvir, a entender e digerir todo aquele processo, você vai ser só a Roberta, né? E não uma unidade, né? E acho que esse gancho que você pega, e assim, essa construção, né, do hospital de base está aberto para o novo, para essas dinâmicas, ela não é feita única e exclusivamente pela Roberta. Eu brinco que eu sou só o maestro. Sim, eu acho que é isso mesmo. Na verdade, eu conto, o hospital de base conta, na verdade, com uma equipe, com lideranças e atores e toda a equipe né, toda a assistência do hospital e todo o pessoal de apoio, que são pessoas que encontram esse propósito, e é uma coisa que eu sempre coloco, que a gente nunca pode deixar de lembrar que qual é o propósito de eu estar Exatamente. ali. Né? Esse propósito, aquela hora eu queria falar na questão da demagogia, mas é o que nos move a estar ali. Por que eu estou ali? Se eu não estou contente com aquele momento, eu preciso parar e refletir, bom, é o que eu quero para mim, foi o que eu busquei, não é? Eu vou buscar novos caminhos, né? Mas não estar ali de forma automática. Porque o mecanismo mata, né? O mecanismo, ele enferruja de um determinado momento. Na verdade, a gente percebe que os principais erros acontecem quando a pessoa usa a seguinte frase, porque sempre foi assim. Esse porque sempre foi assim é uma frase que me incomoda muito, porque é aí que você vai, nos pequenos deslizes que você vai ter os erros. Mas no sempre foi assim, você não mostra o seu profissional, né? Porque você acaba repetindo ações que o outro já fez, né? E o seu potencial, né? Aí a gente tem que diferenciar, concordo com você plenamente, a gente tem que diferenciar isso daí. A gente está chegando no final, Roberta, olha, já temos aí, o tempo passa, né? É tão gostoso conversar com a Roberta porque a gente flui naturalmente, né?
O Base está aí há 13 anos com a gestão da FAMESP, né? Você está ali à frente também desse processo, conheceu o Base antes, né? Já estava na estrutura FAMESP, e já, não, mesmo não estando sendo na direção, mas já conhecia a realidade do Base. Hoje, eu que sou de Bauru, estou em Bauru há mais de 50 anos, eu conheço o Hospital de Base também por muitas das ações, e a gente vê a diferença do Base hoje. A gente vê tanto estruturalmente, até na pintura, até no cuidado, né, com a estrutura física e o atendimento, que é a necessidade principal de cada paciente que entra ali, né? Como que é ver essa transformação do Base nesses 13 anos, né, da gestão FAMESP, e olhar e falar, poxa vida, eu faço parte desse processo também, a minha equipe faz parte disso daí, e a gente está criando um outro hospital, é um outro hospital, o Hospital de Base hoje. Né? Eu tenho a plena consciência de dizer isso, e quem está nos acompanhando também. Né? Eu já ouvi depoimentos de pessoas, né, falando assim, poxa vida, quando você conhece o Base, antigamente a gente tinha medo de vir para o Base, tipo assim, uma estrutura física, né, falando. Hoje não, eu venho com a tranquilidade porque sei que vou sair bem daqui. Né? O processo, né, eu acho que assim, de transformação do Base, o que a gente não pode deixar de mensurar é que ele não começa agora. Então, assim, há 13 anos o Hospital de Base, ele vem passando por um processo, né? E o momento, eu acho que agora, Reginaldo, é o momento que nós estamos começando a colher os frutos, né? De toda essa introspecção, de todo esse momento de você ter começado a criar os processos, né? Então, só para a gente poder finalizar, começamos o ano de 2026 com aí, e para nós foi uma grande surpresa, o Hospital de Base de Bauru fazer parte dos 30 melhores hospitais do estado de São Paulo, quando eu também recebi isso com surpresa, eu estava de férias e quando eu recebi, eu falei, nossa, é isso mesmo? Enfim. Eu perguntei para o Roberto, falei, você está sabendo disso? Não, e isso, na verdade, nos motiva a continuar a trabalhar. Então, só para responder a sua pergunta, eu vejo que assim, são nos pequenos processos e nesse projeto que a gente vem investindo, né, de qualidade, de melhoria contínua. Nós temos hoje uma equipe da qualidade que realmente ela está em busca, né, desses movimentos de transformação. Então, o recado que eu deixo hoje é que assim, nós não temos grandes ousadias, né, mas o que eu vejo é que todos os dias os nossos pequenos passos, nossas pequenas transformações está construindo uma mudança dentro do hospital. Para fechar o programa, né, eu espero que o Base esteja entre os 10 daqui a pouquinho, né? Nós estamos torcendo, essa relação, mas eu vou fechar com uma palavra que você disse aqui claramente, né? Quando se tem propósito, as coisas caminham naturalmente, né? Porque o propósito é toda uma programação que você o faz para que as coisas alinhem-se no processo, né? Então, eu já te agradecendo e falo aí, parabéns por esse propósito que vocês têm ali no Hospital de Base, e dar essa oportunidade da população ter um hospital público de qualidade. Muito obrigada. Assim, acho que para poder encerrar, primeiro agradecer, né, a Deus por a gente estar nesse momento. Gratidão a toda a equipe do Hospital de Base, né, porque a gente consegue hoje, junto com a equipe, demonstrar o nosso trabalho. E também gratidão a toda a rede, né, que realmente vai, busca e sai minimamente com o seu trabalho ali. Em algum momento tem alguém do Base que deixou uma sementinha plantada. Então, na verdade, agradecer a responsabilidade da equipe, né, que hoje trabalha muito coesa com esse propósito, e a população que dá esse voto de confiança para que a gente possa demonstrar o nosso trabalho. Obrigado, viu? Obrigada.
E obrigado a você que nos acompanha em mais um programa da sua TV FAMESP, TV Unesp, aqui o FAMESP Entrevista. Na edição de hoje a gente conversou com a Roberta Fiuza Ramos, ela é diretora administrativa do Hospital de Base e que vem aí a posição entre os 10 melhores hospitais do nosso estado de São Paulo e quiçá do Brasil aí, né? Quem sabe? Os sonhos a gente pode ter, né? Obrigado, até o próximo programa. Até o próximo.